Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Então vamos aí para mais uma semana de aprendizado. Semana 2, PET 3, Matemática. Então o que nós vamos estar estudando aí nesta nossa semana 2, né? Nós vamos estar fazendo um estudo aí sobre os números decimais. Aprenderemos alguns conceitos, algumas propriedades e também, né, vamos aprender a somá-los, subtraí-los, multiplicá-los e também dividi-los. Então, prestem aí bastante atenção. Caro estudante, nessa semana você vai operar com números decimais, reconhecendo suas propriedades mais importantes. Observem as imagens a seguir. Então, vamos aí à nossa primeira imagem. Então, nós temos aí uma figura que foi dividida em 10 partes iguais. Cada uma dessas partes representa que fração da figura? Não? Então, veja ali nossa parte colorida ali, amarela. Ela representa que parte dessa minha figura? Então, eu tenho uma parte colorida em um total de 10. Ou seja, a minha região pintada, ela representa 1/10 da minha figura. Toda fração nada mais é do que uma divisão do numerador pelo denominador. Ao dividirmos o número 1 por 10, nós temos então ali o número decimal 0,1. Como que eu leio esse número? Ele não equivale a 1/10? Então, eu vou ler quanto? 1/10. Então, uma casa depois da vírgula é a casa dos meus décimos. Agora, e se eu tiver agora uma figura, e esta figura estiver dividida agora em 100 partes iguais? Cada quadradinho daquele ali, ou seja, aquele quadradinho que está ali em amarelo, vai representar que parte da minha figura? Então, ela vai representar 1/100. Lembrando novamente, fração é o mesmo que divisão. É uma maneira diferente de representar uma divisão. Então, uma fração nada mais é do que uma divisão do numerador pelo denominador. Então, 1 dividido por 100 vai dar 0,01. Então, como que eu leio esse número? Esse 0,01 representa qual fração? Né? 1/100? Então, é assim que eu vou ler, né? Então, eu tenho ali o número decimal 1/100. O que isso significa? Que 2 casas após da vírgula é a minha casa dos centésimos. Se eu tiver agora essa mesma figura, dividida em 100 partes iguais, porém agora se eu tiver 34 quadradinhos ali coloridos, então que fração decimal que nós vamos ter? 34 centésimos, que é o mesmo que quanto? 0,34. Meninos, voltando aqui na nossa figura, né? Então, uma casa depois da vírgula é a casa dos décimos, 2 é a casa dos centésimos. Veja, uma tinha como denominador 10, essa tem como denominador 100. Né? Essas frações que possuem denominadores, né, iguais a 10, 100, 1000, né, 10.000, ou seja, o número 1 acompanhado de zeros, né, que são resultados aí de uma potência de base 10, são chamadas, então, de frações decimais, tá bem? E toda fração decimal, né, existe uma propriedade que nós vamos aprender agora, de transformá-la em um número decimal de uma maneira bem rapidinha. Prestem atenção, vamos nessa? Mas antes, vamos aprender a ler o número. Como que eu faço para ler o número decimal? Então, o que está antes da vírgula é a minha parte inteira. Depois da vírgula é a parte decimal. Nós acabamos de ver lá, né? Uma casa depois da vírgula é a minha casa dos décimos. 2 casas depois da vírgula é a casa dos centésimos. Aí, se tivesse 3 casas depois da vírgula, seria a casa dos milésimos. Como que eu leio o número a parte decimal do meu número? Eu leio sempre o número que está lá, tá? Acompanhado da ordem da última casa. Então, a ordem do último valor que estava lá é a ordem dos centésimos, então eu vou ler centésimos. Se a última ordem que tiver lá é a casa dos milésimos, eu vou ler milésimos. Ah, como assim? Vamos aí ao exemplo. Então, 12,5. O 12 é antes da vírgula, então eu vou ler inteiros. Então, 12 inteiros. Ao 5 depois da vírgula, uma ordem apenas depois da vírgula. Então, eu vou ler o quê? Décimos. Então, 12 inteiros e 5 décimos. O próximo valor que está aí, olha, 2,47.
47 está na segunda ordem depois da vírgula. Então, como que eu vou ler? Antes da vírgula, leio o número com a palavra inteiros. Então, 2 inteiros. Ó, o 47, como 7 é o último algarismo e está na casa dos centésimos, então eu vou ler 47 centésimos. O último exemplo, 0,008. Ah, Gigi, mas não tem parte inteira aí, não. A parte inteira é 0. Eu vou ler essa parte inteira? Não, não precisa ler a parte inteira. Então, se a parte inteira for igual a 0, nós vamos ler apenas a parte decimal, com o nome da última ordem escrita. Então, o 8 ali, ó, 3 casas depois da vírgula. Então, tá lá na terceira ordem depois da vírgula. Como que eu vou ler? Milésimos. Então, 8 milésimos. Agora, vamos às nossas propriedades, tá? Como que eu faço? Lembra que eu falei lá que eu ia ensinar uma regrinha? Vamos lá na regra. Como que eu faço para transformar uma fração decimal em um número decimal? É simples, 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 simples. Vejam, a fração é 27 centésimos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o numerador. Meu numerador é quanto? 27. Vou lá, copio o 27. Aí, depois que eu copiei o 27, o que eu vou fazer? Eu vou contar os zeros. Quantos zeros eu tenho ali? 2. Então, eu conto 2 casas, ó, de trás para frente, tá? Conto 2 casas e vou lá e coloco a minha vírgula. Então, eu vou ter 0,27. Não foi fácil? Agora, e se for o contrário? Né, que é a minha segunda propriedade aí. Se eu tiver o número na forma decimal e quero passá-lo para a forma de fração. Então, veja, 0,271. Eu posso pensar na escrita, né? Que número que é esse? Né? O 271 aí não é milésimo, está na ordem do milésimo, então eu tenho 271 milésimos. Ou posso pensar também na operação inversa da primeira propriedade. Ó, 0,271. Como que eu faço para transformar na forma de fração? Eu pego esse número sem a vírgula. Se eu tirar uma vírgula fora ali, como que eu leio esse número? 271. Então, esse 271 vai ficar no meu numerador. Aí, no denominador, vai ser o número 1 acompanhado de zeros. Quantos zeros que eu vou colocar? Depende, né? Depende da quantidade de casas decimais que eu tenho no meu número. 271, eu tenho 2, o 7, 1, tenho 3, né? Eu tenho 3 algarismos depois da vírgula. Então, eu vou colocar 3 zeros. Então, por isso que ficou 271 milésimos. Terceira propriedade. Uma representação decimal dos racionais não se altera na sua escrita quando acrescentamos, ou seja, quando colocamos ou retiramos zeros à sua direita. Então, 0,5 é o mesmo que 0,50, que é o mesmo que 0,500. Então, quando eu tenho um valor lá e quero igualar as casas decimais, basta ir colocando o zero nele. Porque o zero ali, depois, na minha parte decimal, né, depois do último algarismo, ele não altera o meu valor. Então, 0,500. Eu posso tirar um zero ali, 0,50, que o valor continua o mesmo. Eu posso tirar os 2 zeros, né? Então, 0,5 vai ser o mesmo valor. Então, falar em 0,5, falar em 0,50, 0,500, 0,5 mil é a mesma coisa. Quarto, e saber essa número 3 me ajuda, tá, a resolver a número 4. Veja, na comparação entre números decimais, o número maior é aquele que tem a maior parte inteira. Então, primeira coisa que eu tenho que analisar para saber qual que é o número maior e qual é o número menor, né? Se ele for decimal, é olhar a parte inteira dele, tá? O que tem a maior parte inteira é o maior número. Mas e se a parte inteira for igual? Por exemplo, 4,5, tudo bem? E 4,50. Como que eu sei quem é maior ou se eles são iguais? Primeira coisa a fazer é igualar as casas depois da vírgula. Então, 4,5 e 4,50. Então, 4,5 só tem uma casa, tá faltando uma outra casa. Igualo ela com zero. Então, vai ficar 4,50 e 4,50. O que o número é do outro, hein? Eles são iguais. Então, falar em 4,5 e 4,50 é a mesma coisa. Aí, se for um agora, 4,5 e o outro 4,43. Qual é o maior? Né? Então, veja, eu igualo a casa. Então, 4,50 e 4,43. 50 não é maior do que 43? Então, 4,5 é maior do que o 4,43. Então, segue aí essas regrinhas, tá? Para comparar, primeiramente, olha a parte inteira. Maior parte inteira, maior número. Ah, é igual a parte inteira? Olha a parte decimal, mas com as
casas igualadas, tá bom? Então, se tem uma casa depois da vírgula, o outro também tem que ter uma casa depois da vírgula. Se um tem duas casas, o outro também tem que ter duas. E se não tiver? Vou igualando zero, né? Colocando zero aí depois do último algarismo, né? Que eu vou igualando essas casas. Como que eu faço agora para somar e subtrair números decimais? Essa parte aí nós já aprendemos lá no nosso PET 1, né? Não sei se vocês estão lembrados. Como que eu faço, então, para somar ou subtrair números decimais? Basta colocarmos vírgula debaixo de vírgula, tá? E somar décimos com décimos, centésimos com centésimos e milésimos com milésimos, tá? E assim por diante, né? Agora, lembrando, se estiver faltando alguma casa, é só completar ela com zero. Então, veja ali na letra A, olha, 1,25 mais 3,645 mais 0,098. Estavam faltando uma casa lá na primeira parcela. Eu igualei ela com quem? Com zero. Somo normalmente. Na subtração, faço a mesma coisa, né? Veja o 2,12, né? Só tinha até a casa dos centésimos. Estava faltando lá uma casa nos milésimos. Eu igualei aquele valor com quem? Com zero. E subtrai normalmente. Coloca vírgula debaixo de vírgula e desce a vírgula. Então, essa é a propriedade. E não se esqueçam, tá? De colocar vírgula debaixo de vírgula. Unidade debaixo de unidade. Dezena debaixo de dezena. Centena debaixo de centena. Assim também como décimo debaixo de décimo. Milésimo debaixo de milésimo. Né? E assim por diante. Multiplicação. Como que eu faço agora para multiplicar? Primeiramente, eu multiplico como se não tivesse a vírgula ali. Então, eu tenho ali o exemplo, olha, 1 inteiro e 23 centésimos vezes 2 inteiros e 4 décimos. Então, eu multiplico 123 por 24, como se não tivesse vírgula ali normalmente. Então, multipliquei e encontrei o resultado, 2.952. Agora vem aquela dúvida, né? Aonde que eu vou colocar a vírgula? A propriedade é simples. Ela diz o seguinte, que a minha vírgula, né? Que o número de casas decimais desse meu resultado, né, vai ser a soma do número de casas dos fatores dados. Como assim, Gigi? Então, veja, 1,23 tem duas casas decimais. 2,4 tem uma casa. Então, eu vou somar duas casas mais uma casa, que vai dar um total de 3 casas decimais. Então, meu resultado, ele tem que ter 3 casas decimais. Então, eu conto de trás para frente 3 algarismos e coloco a minha vírgula. E a divisão agora, né? Veja que a gente já fez várias continhas que a nossa divisão não dava exata, né? Sobrava resto. Agora, nós temos a solução. Quando sobrar resto, olha o que eu vou fazer. Eu vou transformar o meu resto em décimos e vou continuar a dividir. Mas como assim, Gigi? Né? Então, naquela divisão ali, ó, 26 dividido por 8, né, deu 3 e sobrou o resto 2. Então, o que eu faço com aquele 2 ali que sobrou como resto? Eu transformo ele em décimos. Como que eu faço para transformar em décimos? É só acrescentar um zero nele. Mas espera aí, se eu estou trabalhando com décimos, não é mais parte inteira. Então, o que eu vou ter que fazer lá no meu quociente, lá no meu resultado? Vou colocar uma vírgula. Então, a propriedade é essa, ó, sobre o resto, tá? Acrescento um zero nele e uma vírgula lá no quociente. E vou dividindo, tá? 20 dividido por 8 deu 2. 2 vezes 8, 16. Para 20 ainda sobrou 4. Então, como que eu vou fazer para continuar dividindo? Porque sobrou o resto de novo. Acrescento mais um zero. Agora, é claro, né? Vírgula, coloco uma vez só, né? Então, 40 dividido por 8 deu 2, ó, deu 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, não, nada. Então, veja que agora minha conta deu exata. Deu exata, mas deu como resultado um número o quê? Decimal. Agora, e para dividir decimal por decimal? A regrinha é simples, tá? A primeira coisa a fazer é igualarmos as casas decimais do dividendo e do divisor. Então, veja, 22,016, eu tinha 3 casas decimais. 4,3, eu tinha apenas uma casa decimal. Então, veja, 3 casas tem que ser igual a 3 lá no divisor. Como que eu vou fazer para uma casa virar 3? Né? Eu acrescento 2 zeros nela. Então, eu vou ter 22,016 dividido por 4,300. O que eu faço daí para frente? Né? Tiro essa vírgula fora e divido normalmente como se não tivesse vírgula. Esta é a minha propriedade. Então, depois que eu igualei as casas, tira a vírgula fora, tá? E divide normalmente aí o número dado. Aí a potência. É só lembrar que potência nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais.
Então, quem que é 2 décimos ao quadrado? É 2 décimos multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ah, gente, mas para isso, então, eu tenho que lembrar da propriedade da multiplicação? Tenho. E qual é mesmo a propriedade da multiplicação? Multiplico os meus números, dados, né? E somo o resultado, né? Tem que ter como número de casas decimais a soma do número de casas dos fatores. Então, quem é 2 décimos vezes 2 décimos? Eu multiplico ali, ó, 2 vezes 2, que vai dar o quê? 4. E aí, agora, onde que eu coloco a minha vírgula? Né? Então, eu vou ter que igualar, somar, né, o número de casas dos fatores. Então, o primeiro 2 décimos tinha uma casa, mais o segundo 2 décimos mais uma casa. Então, uma mais uma deu 2 casas. Então, eu conto 2 casas e coloco a vírgula. Nas casas que estiverem faltando, completo ela com quem? Com 0. É por isso que deu 0,04. A letra B, 1 inteiro e 5 décimos elevado agora ao cubo. Como que eu faço para resolver? Quem que é 1 inteiro e 5 décimos elevado ao cubo? É 1 inteiro e 5 décimos multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, eu vou multiplicar ali, olha, 15 vezes 15 vezes 15, que vai dar 3.375. Aí, depois eu vou pensar na vírgula. Então, quantas casas eu tenho ali depois da vírgula? Olha, uma no primeiro fator, mais uma no segundo, mais uma no terceiro, ou seja, tem 3 casas decimais. Então, eu conto 3 casas e coloco a vírgula. Então, deu 3 inteiros e 375 milésimos. Vamos agora, então, nas nossas atividades? Né? Vamos lá na letra A. Como que eu faço para ler? Né? Agora é fazer a leitura desses números. Nós já aprendemos, né, as ordens, né? Então, o que está antes da minha vírgula são os meus inteiros. Então, eu leio o número que está dado ali com o escrito inteiros depois, tá? Agora, e depois da vírgula? Depende do último algarismo. Se o último algarismo tiver nos décimos, eu leio décimos. Se tiver no centésimo, eu leio centésimo. Se tiver na terceira ordem, vou ler milésimo. Se tiver na quarta ordem, décimos de milésimos, né? E assim por diante. Então, vamos lá. 0,42 não tem parte inteira, então não vou ler essa parte inteira, é 0, não vou ver. Vou ler, então, apenas a parte decimal. 42 o quê? A 42 tem 2 algarismos, né? Então, é a segunda ordem, ou seja, a ordem dos centésimos. Então, vou ler 42 centésimos. A letra B tem parte inteira, é o número 7, então 7 inteiros. Agora, e a parte decimal? 61. 61 é o quê? 61 também é segunda ordem. É 2 casas depois da vírgula. Eu tenho 2 algarismos. Então, eu estou também na ordem dos centésimos. Então, eu tenho 7 inteiros e 61 centésimos. A letra C também não tem parte inteira. Então, eu vou ler só o número que está lá na parte decimal. Qual que é o número que está na parte decimal? 92. Né? O algarismo 2 está ocupando agora a terceira ordem, não é isso? Você tem 3 algarismos, né? Então, eu vou ler décimo, centésimo, milésimo. Milésimos, não é assim? Então, 92 milésimos. Vamos agora, então, à nossa atividade número 2. O que pediu, então, nessa nossa atividade? Pediu para determinar as frações irredutíveis, equivalentes aos números decimais abaixo. Então, é para transformar do número decimal em uma fração. Mas não é qualquer fração. É em uma fração irredutível. O que é mesmo uma fração irredutível? É aquela fração simplificada ao máximo. E como que eu faço para simplificar uma fração? Basta dividirmos o numerador e o denominador por um mesmo valor. Então, vamos nessa? É claro, gente, que nem sempre dá para dividir. Mas se der para dividir, eu tenho que dividir, porque pedi uma fração irredutível. Então, 0,841. Se eu tiro a vírgula fora, que número que eu tenho? Como que eu leio esse número? 841. É exatamente esse valor que vai ficar no numerador da minha fração. Então, a regrinha é simples. Agora, e no denominador? 841 tem 3 algarismos? Então, eu vou ter o número 1 acompanhado de 3 zeros. Ou seja, eu tenho, então, ali a fração 841 milésimos. Veja o número 1000, né? O número 1000 pode dividir por 2, pode dividir por 5, pode dividir por 10, por 100, né? Por 25. Mas o 841 não pode ser dividido por nenhum desses valores, né? Logo, esta fração já está na sua forma irredutível. A letra B. Se eu tiro a vírgula fora, eu tenho o número 265, tá? O numerador da minha fração. E no denominador? A 65 tem 2 algarismos. Então, o número 1 acompanhado por 2 zeros. Então, eu tenho 100, 265 centésimos. Todo
todo número que termina em 0 ou 5 pode ser, então, dividido por 5. Vamos fazer assim? Então, 265 dividido por 5 vai dar 53. 100 dividido por 5 vai dar 20. Então, eu tenho ali a fração 53 vigésimos. Dá ainda para simplificar? Não dá, né? 53 é um número primo, só pode ser dividido por ele mesmo. E 20 não dá para dividir por 53. Então, a nossa fração já está na sua forma irredutível. A letra C, vamos nessa? Então, eu tenho ali, olha, como numerador, se eu tirar a vírgula fora, que número que eu vou ter ali? Então, eu vou ter ali o número 8. Aí, no denominador, uma casa depois da vírgula. Então, vai ficar sobre 10, né? Ou seja, o número 1 acompanhado de um zero só. 8 décimos dá para simplificar, são números pares. Então, dá para dividir tudo por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. 5 é primo, só pode dividir por ele mesmo. E 4 não pode dividir por 5. Então, nós já encontramos ali a nossa fração na sua forma irredutível. A letra D, vamos nessa? Então, olha, se eu tirar a vírgula fora, vai ficar ali, então, o número 8. É esse valor que vai para o meu numerador. Aí, para o denominador agora, eu tenho duas casas depois da vírgula, né? Eu tenho uma casa ocupada pelo algarismo 0 e uma outra casa ocupada pelo algarismo 8. Como eu tenho duas casas, no meu denominador vai ficar o número 1 acompanhado por 2 zeros, ou seja, 100, né? Então, 8 centésimos. Então, a propriedade é simples, hein? Uma casa depois da vírgula sobre 10. Duas casas depois da vírgula sobre 100. 3 casas depois da vírgula vai ficar sobre 1000. Então, é só usar essa regrinha. 8 centésimos são números pares. Dá para dividir por 2. 8 centésimos. Dá para dividir por 4 também. Então, ou divide por 2 ou divide por 4. Lembrando, se dividir por 2, vai encontrar um resultado, que é número par também, que vai dar para dividir por 2 mais uma vez, tá? Se você dividir por 4, já acha a sua fração irredutível. Vamos dividir tudo por 4 de uma vez? Então, 8 dividido por 4 vai dar 2. 100 dividido por 4 dá 25. 2 é primo, só pode dividir por ele mesmo. E 25 não pode ser dividido por 2. Então, a nossa fração já está na sua forma irredutível. Veja, foi simples, né? Então, no numerador, coloco o número sem a vírgula. E no denominador? Uma casa depois da vírgula sobre 10. Duas casas sobre 100. 3 casas sobre 1000. E assim por diante. A número 3 está pedindo agora para somar e subtrair números decimais. E aí, como que eu vou realizar nessa soma ou essa subtração? Né? Então, basta lembrar daquela regrinha de colocar vírgula debaixo de vírgula, décimos debaixo de décimos, centésimos debaixo de centésimos. Aí, igualar as casas. 25,4 só tem uma casa depois da vírgula. 1,843 tem 3 casas. Como que eu faço para transformar 25,4 também com 3 casas depois da vírgula? Basta igualar, né, essas casas com o número 0. Então, igualei as casas, vou somar. 0 mais 3 dá 3, 0 mais 4 dá 4, 4 mais 8 dá 12, vai 1. Lembrando, o que eu faço com a vírgula? Eu coloco vírgula debaixo de vírgula e desço a minha vírgula. Então, eu vou conservar ela ali, ó, na mesma posição. 1 mais 5, 6, 6 mais 1 vai dar 7. Desço o número 2. Então, o resultado desta letra A foi 27 inteiros e 243 milésimos. Vamos à nossa letra B? A nossa letra B, as casas já estão igualadas? Não, né? 891 tem 3 casas depois da vírgula, 0,35 só tem 2 casas. Então, para igualar, é só colocar mais um zero ali, olha, junto com aquele 35. Vamos nessa? Então, armei a conta, coloquei vírgula debaixo de vírgula, já igualei as casas, agora basta somar. Então, 1 mais 0 é 1, 9 mais 5, 14, vai 1, mais 8, 9, 9 mais 3, 12, vai 1, desço a vírgula, não se esqueçam, desço a vírgula. Na mesma posição, 1 mais 5 dá 6, desço 4, então o resultado deu 46 inteiros e 241 milésimos. A letra C, e agora nessa letra C, o número 6 não apareceu com vírgula. Mas o 6 ali está na parte inteira, né? Então, aonde que vai ficar a minha vírgula? Se o 6 é inteiros, a vírgula vai ficar o quê? Depois dele. Então, eu vou ter 6, menos 3,579. Peraí, mas no número 6 não tem casa decimal? No 579 tem 3 casas decimais. Como que eu vou fazer para esse 6 ficar com 3 casas decimais? Né? Basta ir colocando com 0, né? Igualando o 0 ali, tá? Então, olha, coloco 3 zeros para ter as casas
as minhas 3 casas decimais e vou subtrair, né? Normalmente, peço emprestado ao 5, vou ficar com 4, né? Assim, vou pedir um emprestado ao 6, desculpe, vou ficar com 5, né? Vou pegando ali emprestado, então eu vou ter 10 milésimos menos 9 milésimos. 10 menos 9, né? Vai dar 1. 9 menos 7 vai dar 2. 9 menos 5 vai dar 4, desço a vírgula. 5 menos 3 vai dar 2. Então, o resultado deu 2 inteiros e 421 milésimos. A letra D, vamos fazer a mesma coisa. Veja, 50,2 e 5,379. Tem o mesmo número de casas decimais? Não tem, né? Mas junto com aquele 2 ali, eu posso igualar as casas, né? Então, como que eu faço o 2, né, ficar com 3 casas decimais? Basta colocar, né, mais 2 zeros ali. Então, eu vou ter 50,2, acrescento os 2 zeros, que eu vou ter a casa dos milésimos, menos, olha lá, vírgula debaixo de vírgula, e não esqueça, décimo debaixo de décimo, centésimo debaixo de centésimo, milésimo debaixo de milésimo. Veja, 0 eu não posso tirar 9, vou pedir um emprestado ao 2, que vou ficar com 1. Aí eu vou ter 10 centésimos, peço um emprestado agora, então eu tenho 9 centésimos. Logo, esse 1 emprestado, então tenho ali agora 10 milésimos. Então, 10 menos 9 vai dar 1. 9 menos 7 dá 2. 1, não tem como tirar 3, vou pedir um emprestado, então, olha lá o meu 5, né? Então, eu vou ficar com 4 lá e aqui eu vou ficar com 11. Então, 11 menos 3 vai dar 8, desço a minha vírgula. 9 menos 5 vai dar 4, desço 4, então eu tenho 44 inteiros e 821 milésimos. Então, essa é a minha solução, né? Essa é a minha resposta aí da letra D. Vamos agora multiplicar? Qual que era a mesma regra da multiplicação? Multiplico normalmente, como se não tivesse vírgula, né? Então, vou lembrar da vírgula lá no resultado. E para isso, né, onde que eu vou colocar a minha vírgula? Né? Então, eu tenho que somar as casas decimais. Né? Somo as casas decimais, eu descubro quantas casas decimais que esse meu número vai ter, né? E vou lá e coloco a minha vírgula no local correto. Então, vamos multiplicar a primeira aí, 12 inteiros e 467 milésimos, vezes 1 inteiro e 5 décimos. Então, multiplico normalmente 12.467 por 15. Né? Então, multiplicando normalmente aí 12.467 por 15, nós vamos encontrar como resultado, né, 187.005. Aí eu vou pensar na minha vírgula. Aonde que eu coloco a minha vírgula? Então, eu vou somar ali, né, o número de casas decimais. Veja, 12,467 tem 3 casas decimais, né? 3 casas aí depois da vírgula. 1,5 tem o quê? Uma casa. Então, 3 mais uma, né, vai dar então um total de 4, né? 4 casas decimais. Então, eu vou contar lá 4 casas decimais e coloco a minha vírgula. Como que eu faço para contar? Conto de trás para frente, né? Então, conto as 4 casas, vou lá, coloco a vírgula. Então, que resultado que eu tenho? 18 inteiros e 7.005 décimos de milésimos. A letra F, multiplico novamente, normalmente, lá no resultado, vou lembrar da vírgula. Então, vou multiplicar 4.822 por 8, que vai dar um total de, vamos lá, 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 2 dá 16, mais 1 dá 17, vai 1. 8 vezes 8, 64, mais 1, 65, vão 6. 8 vezes 4, 32, mais 6, 38. Então, deu 38.576. Agora, eu vou pensar na minha vírgula. E aí, aonde que eu coloco a vírgula? Aí, só tem uma casa depois da vírgula, que é no vírgula 2, lá, né? Uma casa só depois da vírgula. Então, eu vou contar uma casa e colocar a minha vírgula. Então, eu tenho 3.857 inteiros e 6 décimos como resultado. A letra G é a mesma coisa, tá? Veja, se eu tiro a vírgula fora ali, como que eu faço para ler essa multiplicação, né? Pontinho ali é vezes, né? Então, 5.519 vezes 4. É isso que nós vamos fazer, multiplicar esse número por 4. Multiplicando esse valor por 4, nós vamos ter 9 vezes 4, 36, que vão 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. 4 vezes 5, 20, que vão 2. 4 vezes 5, 20, mais 2, 22. Então, encontrei como resultado 22.076. Agora, eu vou pensar na vírgula. Quantas casas, hein, eu tenho depois da vírgula nesses meus fatores? No primeiro fator, eu tenho 3 casas. No segundo fator, eu tenho mais 3 casas. Então, 3 mais 3 vai dar um total de 6 casas. Então, eu vou contar ali 6 casas, tá? E vou colocar a minha vírgula. Veja que tá faltando casa, né?
Então, eu vou completar a casa que está faltando ali com 0. E na parte inteira, coloco 0 também. Então, está faltando casa, né? Coloco 0. Tá? Sempre aí o valor 0. Então, eu tenho como resultado 0,022076. A letra H agora, vou multiplicar 699 por 27. Não esqueço da vírgula. Então, realizando essa multiplicação, nós vamos ter como resultado, então, 18.873. Agora, eu penso na minha vírgula. Primeiro fator, tem uma casa depois da vírgula. Segundo fator, tem uma casa também. Então, 1 mais 1 deu 2 casas. Conto 2 casas e coloco a vírgula. Então, meu resultado foi 188 inteiros e 73 centésimos. A letra I, daí em diante, né, é divisão. Então, como nós aprendemos, a primeira coisa a fazer uma divisão é igualar as casas. O primeiro, 227,36, tem 2 casas depois da vírgula. 2,9 só tem uma casa, então vou igualar. Esse 2,9 para encontrar, para ter 2 casas, basta colocar um 0 nele, né? Então, coloco lá o 0. Aí, eu vou dividir normalmente como se não tivesse a vírgula ali. Eu tenho 3 algarismos, vamos dividir 3 algarismos. Se eu pegar os 3 primeiros algarismos do 227,36, ao pegar os 3 algarismos, eu vou ter o próprio 227. Não dá para dividir por 290. Então, vou ter que pegar mais um algarismo, 4 algarismos. Então, eu tenho 2.273 dividido por 290, que vai dar quanto? E aí, quantas vezes que o 290 cabe dentro de 2.273? Lembrando, o maior valor que eu posso colocar ali no quociente é o 9, né? Então, nós vamos começar a tentativa por ele. 290 vezes 9 dá 2.610, é muito. Eu só tenho 2.273, então 9 é muito. Vamos tentar o 8? Multiplicando por 8, deu 2.320, ainda é muito. Eu tenho 2.273, ainda é muito. Vamos tentar agora o 7. 290 vezes 7 dá 2.030. Agora sim, 2.030 cabe dentro de 2.273. Então, o meu quociente ali vai ser 7. 7 vezes 290, nós acabamos de fazer aí, né? Deu 2.030. Realizando aí essa diferença, né? 2.273 menos 2.030. Nós vamos encontrar como resultado, vamos lá? 3 menos 0 dá 3, 7 menos 3 dá 4, 2 menos 0 dá 2, 2 menos 2 deu 0. Então, deu 243. Já dividi todos os meus números? Ainda não, tá faltando aquele 6 lá que sobrou, né? Então, vou descer o meu 6 e continuar a minha divisão. Então, 2.436 dividido por 290. Quantas vezes 290 cabe, né? Dentro de 2.436. Então, 9 vezes é muito, né? Nós já acabamos de ver aí. 8 vezes deu 2.320. Isso aí, então vai caber 8 vezes. Então, 8 vezes 290 dá 2.320. Vou subtrair. Então, 6 menos 0 deu 6. 3 menos 2 deu 1. 4 menos 3 dá 1. 2 menos 2 deu 0. Então, deu 116 como resto. Nós aprendemos também o seguinte, que quando sobra resto, agora dá para continuar a dividir. Basta transformar esse resto em quê? Em um número decimal, ou seja, o resto que sobrou, eu vou transformar ele em décimos. Para isso, eu acrescento um 0. Acrescento um 0 aonde? Né? No meu resto e uma vírgula lá no meu quociente. Então, 1.160 dividido agora por 290. Quantas vezes 290 cabe dentro de 1.160? Uma maneira de a gente saber por onde vai começar, né, a fazer a tentativa, é pegar ali, olha, os primeiros valores e dividir pelo primeiro valor que está lá no meu quociente. Se eu dividir 11 por 2, veja, 6 é muito, então vai dar 5. Será que 290 cabe 5 vezes dentro de 1.160? Vamos tentar? 290 vezes 5 dá 1.450. Ih, não cabe. Então, 5 foi muito. Vamos tentar o 4? 290 vezes 4 deu 1.160. Então, ele cabe 4 vezes. Então, 4 vezes 290 deu 1.160. 1.160 menos 1.160 deu 0. Então, o resultado dessa nossa primeira divisão foi 78 inteiros e 4 décimos. Vamos à nossa letra J? Veja que no J as casas já estão igualadas, 18,08, 2 casas, 4,52, 2 casas. Então, posso tirar a minha vírgula fora. Aí, eu tenho 1.808 dividido por 452. Vamos usar aquela regrinha lá de pegar os primeiros e dividir, para a gente ter uma noção por onde começar? Então, 18 dividido por 4 dá 4, né?
Então, será que 4 vai ser muito? Vamos multiplicar para descobrir? 452 vezes 4 deu 1.808. Ótimo, então já encontramos o resultado. Então, deu 4. 4 vezes 452 dá 1.808. E 1.808 menos 1.808 vai dar quanto? Dá 0, né? Então, o resultado dessa nossa divisão foi 4. Vamos na letra K? 60 inteiros e 59 centésimos dividido por 7 inteiros e 3 décimos. Veja, nessa divisão, eu tenho que igualar as casas, né? Então, no 0,3 ele está faltando uma casa. Iguala ela com quem? Com 0. Igualei as casas, posso tirar a vírgula fora. Então, eu tenho 6.059 dividido por 730. 60 dividido por 7 vai dar 8, né? Será que 730 cabe 8 vezes? Ó, 730 vezes 8 dá 5.840. Cabe 5.840? Cabe sim, dentro de 6.059. Eu já descobri que cabe 8 vezes. 730 vezes 8 dá 5.840, subtraio, então tem 9 menos 0, que vai dar 9, 5 menos 4, que vai dar 1, 10 menos 8 vai dar 2, como eu pedi um emprestado, então eu só tenho 5, né? Então 5 menos 5 deu 0. Então sobrou o resto. E agora, quando sobra o resto, dá para continuar a dividir? Dá, não é assim que nós aprendemos? Acrescenta um 0 no resto e uma vírgula no quociente. 2.190 dividido por 730. Então, veja, 21 dividido por 7 dá 3. Será que 730 cabe 3 vezes? 730 vezes 3 deu 2.190. Cabe sim. Já encontramos, então, a nossa resposta. Então, vai dar 3, né? Então, 3 vezes 730 deu 2.190. 2.190 menos 2.190 deu 0. Então, encontramos aí, né, mais uma resposta, né, da letra K, 8 inteiros e 3 décimos. Vamos à letra L, a nossa última divisão. 17 inteiros e 68 centésimos dividido por 34. No número 34, na vírgula não apareceu, mas já aprendemos, hein? Quando a vírgula não tem, ela vem o quê? Depois do valor. Então, eu vou ter 34, vírgula. Ah, eu quero igualar com duas casas depois da vírgula. Então, 34,00. Igualei as casas, vou continuar a dividir normalmente, tá? Posso até tirar minha vírgula fora ali. Então, eu tenho 1.768 dividido por 3.400. E aí, um número menor, dá para dividir por um número maior? Não dá. Então, 0 no quociente, tá? E como nós vamos fazer agora, né? Para continuar essa divisão, acrescento um 0 no 1.768, né? E uma vírgula no meu quociente. E vamos, então, aí dividir. Então, eu tenho 17.680 dividido por 3.400. Então, se eu pegar ali o primeiro valor, é 17. 17 dividido por 3, né? 9 é muito, 8 é muito, né? Assim, então, vai dar ali 17 dividido por 3, vai dar 5, né? Porque o 6 vai dar muito. 6 vezes 3 é 18. Então, vai dar 5. Então, será que o 5 também vai ser muito? Vamos descobrir? 3.400 vezes 5 vai dar 17.000. Sim, 17.000 cabe dentro de 17.680. Então, vai dar 5. 5 vezes 3.400 deu 17.000. Faço ali agora a diferença. Então, 0 menos 0 deu 0. 8 menos 0 deu 8. 6 menos 0 dá 6. 17 menos 17, né? Deu nada ali, 0. Ah, vamos lá, sobrou o resto. Então, acrescento um 0 e uma vírgula lá no meu quociente. Então, eu tenho agora 6.800 dividido por 3.400. 6 dividido por 3 ali, né? Vai dar 2, não é isso? Então, 2 vezes 3.400 vai dar 6.800. 6.800 menos 6.800, que vai dar 0, tá? Corrijam aí para mim, tá, gente? Né? Eu coloquei 6.000 embaixo, né? 6.000 não, é 6.800. Vamos agora no nosso próximo. Na prática, para multiplicar o número decimal por 10, por 100, por 1.000, por 10.000 e assim por diante, deslocamos a vírgula para a direita, respectivamente, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Ou seja, multiplicação por 10, desloca a vírgula, uma casa. Multiplicação por 100, desloca a vírgula para a direita, 2 casas. Multiplicação por 1.000, 3 casas, e assim por diante. Então, olha o exemplo aí, olha. Era 2,24, multiplicou por 10, então deslocou a vírgula, uma casa para a direita lá. Andando uma casa, então deu 22,4. Vamos fazer a mesma coisa aí na letra A, na letra B, né? E assim por diante. Então, vamos nessa.
23 inteiros e 47... 23 inteiros e 45 centésimos multiplicado por 10. Então, eu vou deslocar a vírgula uma casa. Estava depois do 3, agora vai ficar depois de quem? Do 4. Então, eu vou ter 234 inteiros e 5 décimos como resposta. A letra B, estou multiplicando por 100. Então, eu vou deslocar a minha vírgula para a direita, o quê? 2 casas. Então, ela vai sair de depois ali, do primeiro 6, né? E vai passar agora para depois do segundo 6, né? Então, eu vou ter como resultado 435.676 inteiros e 76 centésimos. Na letra C, nós vamos fazer a mesma coisa, só que a multiplicação agora é por 1.000. Então, eu vou deslocar a minha vírgula, que é 3 casas. Aí, ela vai passar para depois daquele último 6. Como a minha vírgula vai ficar no último algarismo, tanto faz colocar quanto não colocar, tá? Então, eu tenho como resposta 23 inteiros, né? E 23 inteiros, não, desculpe, 23.456 inteiros. Agora, e a divisão? Aí, a regra na divisão agora é a seguinte, ao invés de andar com a vírgula para a direita, eu vou andar com a vírgula agora para a esquerda. Então, divisão por 10, desloca a vírgula, uma casa para a esquerda. Por 100, 2 casas. Por 1.000, 3 casas. Então, é só ir andando com a vírgula, tá? Só que agora, ao invés de ser para a direita, é para a esquerda. Então, olha, a letra A, vamos nela? Então, na letra A, nós temos ali, ó, 23 inteiros e 45 centésimos dividido por 10. Então, vou andar com a vírgula uma casa, para a esquerda, para trás, olha lá, ó. Então, vai ficar agora depois do número 2. Então, eu tenho 2 inteiros e 45 centésimos como solução. Então, corrijam aí que eu esqueci de andar com a minha vírgula lá, olha. Tá? Então, corrijam aí, né? Na hora de fazer o slide, acabei deixando a vírgula no mesmo lugar. Então, coloquem aí a resposta certa, tá? Então, vai ficar 2,345. Essa é a minha resposta. A letra B agora. Divisão por 100. Então, vou andar com a minha vírgula agora, quem? 2 casas para a esquerda. Então, andando com a vírgula 2 casas para a esquerda, nós vamos ter, então, ali 43 inteiros e 567.676, ok? A letra C, divisão por 1.000, vou deslocar agora a minha vírgula, 3 casas. E mais, Gigi, mas faltou uma casa, né? E aí, como que eu vou fazer com essa casa que está faltando, né? Basta colocar o zero, não é isso? Igualar ela com o zero. Então, igualo a casa com o zero que está faltando. Logo, a minha resposta ali não tem parte inteira, tem apenas parte decimal, né? 23.456 como parte decimal. A número 6, vamos agora a alguns probleminhas? Vamos ver quem é bom aí de probleminha, hein? Comprei uma garrafa de 2,5 litros, né? 2,5 litros de refrigerante e um pacote de bolachas, pagando um total de R$ 5,40. O refrigerante custou 40 centavos a mais que a bolacha. Determine o custo de apenas 1 litro desse refrigerante. Então, vamos entender melhor esse nosso problema? Então, o refrigerante de 2,5 litros mais o pacote de bolachas custa R$ 5,40. Falou que o refrigerante custou 40 centavos a mais que a bolacha, ou seja, é o preço da bolacha mais 40 centavos. Isso implica que, veja, se no lugar do refrigerante ali eu colocar a bolacha e os 40 centavos, vai dar o mesmo preço do refrigerante, não é isso? Então, eu sei que a bolacha mais os 40 centavos mais a outra bolacha custou R$ 5,40. Então, 2 bolachas vai custar quanto? Vamos lá, 40 centavos. Se eu tirar aquele 40 centavos do meu valor, vai dar 5,40 menos 40, vai dar, então, R$ 5,00. Isso significa, então, que as 2 bolachas, né, custam R$ 5,00. Se 2 bolachas custam R$ 5,00, significa, então, que uma bolacha vai ser R$ 5,00 dividido por 2. O que vai dar, então, R$ 5,00 dividido por 2 vai dar o total de R$ 2,50. Então, eu sei que o refrigerante não é o pacote de bolacha mais 40 centavos. Então, eu tenho que o refrigerante vai ser R$ 2,50 mais 40 centavos, que vai dar R$ 2,90. Só que tem um detalhe importantíssimo. R$ 2,90, né?
É o superlitro lá do refrigerante, né, de 2,5 litros. Mas eu quero saber quanto que custa apenas 1 litro dele. E aí, como que eu vou fazer para descobrir? Ó, se 2,5 litros custam R$ 2,90, para descobrir 1 litro, basta dividir R$ 2,90 por 2,5 litros, que aí eu descubro quanto que vale 1 litro. Vamos a essa divisão? Então, nós vamos ter lá quanto que vale, né? 2,90 dividido, né, por 2,5. Lembrando, 2,90, o zero ali, ó, tá depois do último algarismo, né? Na parte decimal, tanto faz colocar quanto não colocar. Então, eu posso tirar aquele zero. Tirando aquele zero fora, veja o que aconteceu. Eu tenho ali as minhas casas decimais igualadas. Então, 2,9 e 2,5. Tiro a vírgula fora e divido normalmente. Então, vou dividir quem? 29 por 25. Quantas vezes o 25 cabe dentro do meu 29, né? Então, o meu 25 cabe apenas uma única vez. Uma vez 25 vai dar 25, 29 menos 25, então tem o resto 4. Ah, mas espera aí, quando agora sobra resto, nós aprendemos que dá para continuar a dividir. Como que eu faço? Acrescento um zero no meu resto e uma vírgula no meu quociente. Então, 40 dividido por 25 vai dar, vamos lá, 25 cabe quantas vezes dentro de 40? Apenas uma única vez, não é assim? Então, 1 vezes 25 dá 25, 40 menos 25 vai dar 15. Sobrou o resto ainda, então acrescento um zero, né? Ah, mas tem que acrescentar mais uma vírgula? Não, vírgula eu coloco uma vez apenas, né? Então, eu vou ter 150 agora dividido por 25, que vai dar 6. 6 vezes 25 dá 150. 150 menos 150 deu zero. Ou seja, o preço, né, de 1 litro do refrigerante foi de R$1, né? E 16 centavos. Então, esta é a resposta desse nosso probleminha número 6. Então, tivemos que pensar um pouquinho, né? Então, vai aí uma dica para resolução de problema, né? Circula lá, né, os números, tenta entender o que cada número está valendo, né? Volta lá na pergunta, né? E olha o que está querendo ser resolvido. É assim que a gente vai pensando um problema. A número 7. Pedi R$30 emprestados a José Marco. Uma semana depois, devolvi R$22, mas acabei precisando recorrer novamente ao amigo que me emprestou outros R$15. Acabo de pagar R$19,50 a José Marco. Qual é a minha dívida atual com ele? Então, essa tá fácil para pensar, né? Então, eu peguei R$30 emprestado com ele. Eu fui lá e devolvi 22. Então, menos 22. Ah, eu fui lá e peguei mais R$15. Então, tô devendo mais R$15 a ele. Ah, mas eu paguei uma parte da dívida, eu paguei R$19,50. Então, menos R$19,50. Vamos fazer? 30 menos 22 vai dar R$8. Então, eu tenho 8 mais 15 menos R$19,50. A 8 mais 15, dá para fazer de cabeça. 8 mais 15 vai dar R$23. Então, eu tenho agora que resolver quanto que dá R$23 menos R$19,50. Subtração de números decimais. Coloco vírgula debaixo de vírgula e vou dividir. Então, 0 menos 0 ali vai dar 0. 0 eu não posso tirar 5, pego um emprestado ao 3, né? Vou ficar com 2. Logo, eu tenho ali 10 décimos. Então, 10 menos 5 deu 5. Como eu pedi um emprestado, né, eu tenho 2. O 2 não pode tirar 9, eu pego um emprestado ao próximo 2, né? Então, eu vou ter 12. 12 menos 9 vai dar 3. 1 menos 1 deu 0. Ou seja, qual é a minha dívida atual com ele, né? Então, a minha dívida atual com ele é de R$3,50. Então, veja que essa aí foi uma questão aí bem simples, né? Dava para fazer até mentalmente. Então, vamos ao número 8. Alvimar pagou uma compra de R$3,50 com uma nota de R$5 e recebeu o troco em moedas de 25 centavos. Quantas moedas ele recebeu? Então, primeiramente, qual foi o troco dele, né? Então, a nota era de R$5, ele pagou a compra de R$3,50, R$5 menos R$3,50, vamos colocar vírgula debaixo de vírgula, ó, 0 menos 0 dá 0, pego o emprestado ao 5, vou ficar com 10, então 10 menos 5 vai dar 5, desço a vírgula,
4 menos 3 deu 1. Ou seja, o troco é de R$1,50. E aí, R$1,50 são quantas pratinhas de 25 centavos? Dá para fazer contando até no dedo, né? Mas se não quer contar no dedo, vamos dividir? Então, 1,50 por 25 centavos. Para descobrirmos, então, aí um número de moedas. Veja que as casas já estão igualadas, né? Tenho duas casas depois da vírgula em cada um desses números. Então, eu tiro a vírgula fora e divido normalmente. 150, né? Por 25. E aí, quantas vezes 25 cabe dentro de 150, né? Cabe 6 vezes, né? Então, 6 vezes 25 dá 150. 150 menos 150 vai dar 0, tá? Então, quantas moedas, né? Essa é a pergunta, né? Quantas moedas aí ele recebeu, então, de troco, né? Então, ele recebeu de troco 6 moedas. Então, terminamos, então, por hoje, né? Esse nosso PET 3, semana 2, tá? Qualquer dúvida que tenha ficado, né? Não hesitem aí em perguntar, né? Estarei aí tanto pelo WhatsApp quanto pelo Conexão, né? À disposição de vocês para qualquer dúvida. Abraços, fiquem com Deus. Até a próxima!